Meus irmãos, pastor Edson, hoje pela manhã, ele recebeu a notícia de que o seu tio, que mora em Barrocas, tinha falecido. E o sepultamento seria em Barrocas a partir das 16 para 17 horas. Então não teria como ele vir para cá para trazer a reflexão, e jogou nas caixas do peito do pastor trazer a reflexão nessa noite. Eu pensei ainda em colocar Josué no lugar, mas eu sabia que ele ia fazer igual a Ademário. Cadê ele? Ele ia dizer: não, pastor, mas Josué está com um saldo muito positivo comigo, então eu não posso falar dele não, ele vai filmar ali, então eu tenho que falar bem dele, né? Josué é um menino abençoado. Meus irmãos, mas eu estou bastante alegre, muito feliz por essa noite, porque o Senhor tem trazido grandes alegrias aos nossos corações, em especial nesta igreja. Como bem disse o nosso irmão Jonas, a igreja completa 30 anos de emancipação, mas a história dessa igreja é longa. Se nós, né, irmãos, nós ficássemos aqui a noite inteira, fazer uma fogueirinha ali fora, comprava um saco de milho, começava a assar o milho, a gente passava a noite inteira se emocionando, se alegrando, lembrando de tantas pessoas boas que já dormem no Senhor, lembrando de momentos maravilhosos que vivemos na época, ainda quando não se tinha esse ônibus, meu irmão, e as pessoas iam andando, lembrando aonde não existia smartphone, celular, notebook, aonde a tecnologia era totalmente escasso, mas como bem disse Cassiane em uma de suas músicas, aonde existia aquela igrejinha e aonde Deus falava, e era onde vidas eram transformadas, pessoas que entravam nesse local de uma forma e saíam totalmente transformados, não pelo poder da oratória do pregador, não pelo poder do conhecimento de quem estava pregando ou presidindo, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos muitas razões de celebrarmos a Deus nessa noite. Hoje pela manhã, quando o pastor falou comigo, eu lembrei que, pastoreando essa igreja há praticamente 2 anos e meio, eu nunca preguei no aniversário da igreja. Nunca preguei. E hoje, pela manhã, quando o pastor disse isso para mim, eu disse: o Senhor me deu essa oportunidade, né? E por isso eu estou bastante alegre, meus irmãos, com isso. E queria convidar a igreja a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 126. Salmo de número 126. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. E quem não estiver procurando, olha para o lado aí, quem está com a Bíblia do lado fechada, dê um toquezinho assim de cotovelo nele e diga: tome jeito, homem, tome jeito, né? Abra sua Bíblia. E agora quem achou, fique de pé. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficávamos com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e as nossas línguas de júbilo ou de cântico. E entre as nações se diziam: grandes coisas tem feito o Senhor a eles. De fato, sim, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Norebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem semeia, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, volta com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Sente glorificando ao Senhor e agradecendo por esta noite. Escrevendo este sermão agora à tarde, eu destaquei algumas coisas
Uma delas é que hoje nós completamos, sim, como eu já disse, 30 anos de emancipação, e hoje nós temos uma oportunidade de fazermos um balanço de tudo aquilo que o Senhor já fez e tem feito no nosso meio. Para quem não sabe o que é balanço, balanço é fazer uma análise do que se tem, do que se já teve e do que pensamos a ter futuramente. Balanço é analisar o passado, o presente e o futuro. Balanço é ver qual foi o nosso ponto forte no passado, qual tem sido o nosso ponto forte no presente e qual será o nosso ponto forte no futuro. Balanço é avaliar claramente o que nós podemos fazer para continuar avançando para a glória de Jesus. E isso nós somos desafiados a refletir, mas também, meus queridos irmãos, somos desafiados a sair do lugar que talvez nós estamos. Talvez algum irmão ou alguma irmã que aqui está presente, em algum determinado momento da sua vida, você floresceu e floresceu demais. Talvez hoje você esteja aqui sentado, não mais florescendo ou estagnado. Hoje talvez o Espírito de Deus fará com que você relembre algumas coisas e que você possa voltar correntemente para fazer aquilo que lhe agrada, ou melhor, aquilo que agrada o Senhor. Refletir sobre esse texto também é refletir sobre a história da Igreja Batista aqui em Mandacaru. Também é refletir sobre a história de Deus dentro dessa cidade, a cidade de Tucano. Eu recentemente estava ministrando e eu disse algo muito interessante que talvez você não saiba, mas dentro da nossa denominação, a cidade de Tucano, e dentro da nossa associação, Associação Batista Nordestina, nós somos a única cidade que tem 6 igrejas batistas. A maioria das cidades tem 1, 2, 3, aqui chega um pouquinho perto, talvez seja Serrinha, que tem, se eu não estiver enganado, 3 ou são 4 igrejas batistas. Mas a cidade de Tucano nós temos 6 igrejas batistas fora congregação. Diga-se de passagem, a PIB de Tucano, a PIB em Caldas do Jorro, a PIB no Clembenhém, a PIB em Mandacaru e a Igreja Batista Boas Novas, fora as congregações e as frentes de trabalhos que assim são abertas. A nossa associação, ela tem mais ou menos 20 cidades, e de 20 cidades nós conseguimos florescer em 6 igrejas. Poderíamos ter mais. Já me falaram que já tivemos ponto de trabalho e congregação na Rua Nova. Já tivemos ponto de trabalho em tantos outros povoados, mas assim aprove ao Senhor, neste momento nós temos 6 igrejas. Olhar para essas igrejas, e hoje de forma muito específica, a PIB Mandacaru, é olhar para a história bíblica e compreender o que o Senhor quer e o que o Senhor fará através de nós. Compreendemos que cada um de nós somos somente um vaso, somos somente um homem e uma mulher, em que a palavra de Deus será reproduzida. Eu gosto muito da expressão do apóstolo Paulo, quando ele, escrevendo as cartas aos Coríntios, no seu capítulo 3, ele diz que um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Com outras palavras, ele está dizendo que nenhum de nós seremos eternos aqui na terra. Nenhum de nós iremos começar uma igreja, permanecer nela, concluir, terminar e depois ser taxado como aquele que é o caro. Pelo contrário, nós somos finitos. O único que é infinito é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Ele que é todo poderoso. E o Senhor nos dá essa limitação para que nós possamos compreender que o tempo que Ele designa para cada um de nós aqui na terra, nós precisamos fazer o nosso melhor. Talvez se nós pararmos para ouvir a história e a história dessa igreja, nós vamos ouvir irmãos de há 30, 40, 50 anos atrás dizer o quanto foi difícil pregar o Evangelho dentro desse povoado. Talvez se nós sentarmos hoje com os meninos atuais e pararmos para ouvir deles as dificuldades, vamos ouvir dificuldades diferentes. Mas ainda assim iremos ouvir dificuldades porque nós acompanhamos cada
com a sua época. Eu gosto muito de sentar com os mais velhos para conversar, e na rua onde eu morei, tinha um senhor chamado Seu João. O nome dele ele era tão crente que o nome dele era João Baptista. Não era nem Batista, era Baptista. E Seu João, ele era o cachaceiro mais fluente da nossa rua. Bebia que só. Mas um certo dia, Seu João se encontrou com Jesus. Fez uma aliança com Jesus, se batizou com Jesus e se tornou evangelista. E eu me lembro que eu me converto e quase todos os dias que eu chegava na igreja, ele estava sentado na porta de casa, com aquela cadeirinha dele. Eu tinha uma memória afetiva de Seu João que não era muito boa, meus irmãos. Eu me lembrei agora, que quando a gente era criança, irmão Venceslau, irmão João, que não era irmão na época, furava todas as nossas bolas. A gente ficava brincando de bola na rua, e aí quando a bola batia na grade dele, ele saía correndo, pegava e furava. A gente ficava revoltado com o Seu João. Todo mundo quando via Seu João dizia assim, vai aquele circunciso, né? Mas Seu João se converteu, se tornou o homem mais doce do mundo. A gente percebe como Deus muda o homem, né? Deus pega o homem brabo e faz com que o homem se torne doce, manso. Aleluia. E aí Seu João agora convertido, e aí eu sentava com ele. E Seu João era cantor, viu? E Seu João me mostrava os hinos que ele compôs. E aí começava a cantar para a gente ouvir. E eu ficava ouvindo as suas histórias, ele falando do amor de Deus. Falar sobre o Salmo 126, meus irmãos, é refletir não só o que eles estão vivendo neste momento atual, mas o que eles viveram no passado. Falar sobre esse salmo que é conhecido como salmo de ramagem, ou como salmo de cântico, como salmo de cantoria no decorrer da sua caminhada, para que os irmãos possam se situar um pouco. Esse contexto histórico vai dizer que eles estão agora saindo da Babilônia e retornando para Jerusalém. E no decorrer da sua caminhada, saindo da terra estrangeira para a sua terra natal, o texto vai dizer que eles saem caminhando. Vocês vão entender como que é isso. Sabe quando você sai daqui da igreja, que vai para sua casa andando, que vai 3, 4, 5 irmãos, e aí vão saindo, daqui a pouco um puxa um hino pequenininho, aí o outro começa a cantar, o outro começa a cantar, daqui a pouco no meio da caminhada está todo mundo cantando. Caminhando eu vou para Canaã. Aí o outro vem. Caminhando eu vou para Canaã. O outro repete. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. E aí vai cantando com outras palavras. Eles estavam vivendo isso. Mas em um momento muito especial, porque eles estão saindo do cativo, estão saindo do cativeiro e estão retornando para a sua terra natal. Quem relata isso para nós é o livro de Jeremias, no seu capítulo 29, aonde a Bíblia vai nos dizer, no capítulo de Jeremias, que eles estavam em cativo, em cativeiro durante 70 anos, e o Senhor colocou eles no cativo e cativeiro. Segundo a história da palavra de Deus, ela vai dizer que eles estavam no cativeiro por razões de desobediência. E Deus escrevendo, mandando Jeremias escrever a carta para eles, diz o seguinte para eles: vocês irão ficar em cativo durante 70 anos, porém, durante os 70 anos vocês vão plantar, vão colher, vão dar filho em casamento, vão casar seus filhos, porque eu é que sou o Senhor, que sei os pensamentos que tenho de vocês, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Porém passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Deus estava dizendo, no momento das adversidades, no momento das lutas, vivam de forma natural. E passa os 70 anos, meus irmãos, e agora eles estão retornando para a sua terra natal. Depois de 70 anos de escravidão, retornando da Babilônia, Israel agora está retornando, louvando ao Senhor, cantando ao Senhor, salmodiando ao Senhor, se alegrando uns com os outros, porque eles estão livres. Porque eles agora não estão mais em cativo, eles não são mais escravos,
mas agora eles estão libertos para a glória de Deus. E nós aqui conhecemos muito bem, a palavra de Deus diz que um dia nós somos escravos do pecado. E quando nós somos escravos do pecado, nós vivemos como pessoas que não têm sentido da sua própria vida. Mas quando nós temos um encontro real com o Senhor Jesus, a nossa vida, ela é transformada para a glória de Deus. E naquela caminhada maravilhosa, onde eles estão cantando um hino de louvor, nasce no coração e nos lábios daquele povo, que diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós estávamos com os que sonhamos. Então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de cântico, e se diziam entre as nações: grandes coisas tem feito o Senhor a eles. Que destaque bom! Aquele povo agora estão saindo do cativo, saindo do cativeiro, mas não eles, mas o povo estão dando testemunho da grandeza de Deus, das maravilhas de Deus, da bondade que Deus tem feito a cada um deles. Se nós formos parar para refletir dentro do nosso balanço, quantas maravilhas Deus já fez no nosso meio, quanta bondade Deus já fez nessa igreja. Se nós olharmos para o passado, nós teremos a capacidade de enxergar a bondade de Deus. Eu gosto muito, meus irmãos, de dizer para alguns irmãos que às vezes estão passando por dificuldade, e às vezes você conversar com alguém que está com angústia, que está com depressão, com crise de pânico, e com todas as outras crises que se tem, e você olhar para ela e dizer assim: dê um sorriso agora, celebre. E a pessoa fica assim, tipo, que perdida, né? Estou sofrendo. Sabe por quê? Porque daqui a 5, 10, 15 anos você vai lembrar do que você está vivendo hoje, e você vai rir do que você viveu. Sabe por quê? Porque você irá estar em um momento melhor para a glória de Jesus. Meus queridos irmãos, Deus não só está conosco quando tudo está bem. Pelo contrário, Deus está conosco quando tudo está mal. E nós precisamos aprender a celebrar também nos momentos ruins. Porém, o povo de Israel ouviu o conselho do Senhor, plantaram, colheram, multiplicaram seus filhos, multiplicaram sua parentela. Os 70 anos se acabaram, e para a glória de Deus, o povo, as nações, deram testemunhos do que aquele povo viveu no cativo e cativeiro. Pergunta para você, uma interrogação bem grande: como os seus te conhecem no momento da adversidade? Como é o seu testemunho quando tudo vai mal? Aí eu me lembro agora do irmão Jonas perguntando aqui no início da que ele começou a dirigir, né? Quem aqui reclama, né? Foi assim que ele perguntou? Quem reclama da vida? Imagine se todos os problemas saíssem. A irmã Solon respondeu: não, deixa os problemas. Na hora que ele falou isso, eu me lembrei de uma coisa também. Uma mulher, o marido está dormindo na cama, e ela levantou as mãos para orar por ele, e ele falou assim: Senhor, retira da vida dele todo o problema. Ela desapareceu. Por isso que a Bíblia diz que a gente não sabe orar, né? A gente não sabe orar. Pelo contrário, meus irmãos, o testemunho deles no cativo foi um testemunho soberano. No momento da falta, no momento da adversidade, no momento das perdas, no momento das falhas, nos momentos de que você não tem ninguém, como tem sido o seu testemunho? Como tem sido o meu testemunho? Testemunho deles foi inibado. Por quê, pastor? Porque as nações estão declarando: ok, grandes coisas fez o Senhor por eles.
Nós conhecemos tantas pessoas e talvez essas pessoas sejam nós mesmos, que só faz reclamar o tempo inteiro de tudo e não consegue observar a bondade de Deus no decorrer da vida. Não consegue, irmãos. Eu tive um colega de trabalho que nós morávamos na mesma rua, pegávamos o mesmo ônibus todos os dias. E todos os dias, quando eu chegava de manhã, eu olhava para ele e dizia: meu irmão, como é que você está? Sorrindo para ele, ele dizia: estou bem hoje não. E às vezes a gente ia para o ponto, ele calado já sabia que na caminhada da vida a gente aprende a caminhar com as pessoas, amém, irmãos? Não é se afastar, né? Que às vezes a gente pensa, o que às vezes nós somos conduzidos é se afastar, não. Tratar o irmão é aprender a caminhar com o defeito dele. Caminhar com qualidade não é bom? Né, irmão? Ah, irmão fulano é uma bênção, eu gosto de caminhar com ele. Mas quando o irmão começar a mostrar o defeito, caminhe também. Caminhe só com qualidade não, caminhe com qualidade com defeito. E aí quando eu via que ele estava meio sério, Josué, o que eu fazia? Ia calado. Quando ele estava sorridente, eu sorria junto com ele e a gente ia. Mas pensa no irmão que reclamava. É porque isso, é porque isso, é porque isso, porque isso, porque trabalhava no mesmo lugar que eu. E eu trabalhava em um setor muito bom, e surgiu uma vaga, eu indiquei ele para trabalhar comigo. Ou seja, morava na mesma rua, pegava o mesmo ônibus e trabalhava no mesmo setor. Aí de vez em quando tinha algum colega que dizia assim: rapaz, fulano reclama da vida, né? E crente, viu, irmãos? Eu me lembro que uma vez a gente foi para o ponto, chegou no ponto, passou o ônibus. Irmão, sabe que é seu coração fechar? E meu fechou. Eu olhei aquele ônibus assim e fiquei parado. Ele chegou na porta do ônibus, pegou para subir, olhou para trás e disse assim com a cara feia: você não vai não? Eu não vou nesse não. Quiser ir, vai, eu vou no outro. Ele aí balançou a cabeça, deu as costas e ficou do meu lado, reclamando. Aí veio outro ônibus, eu entrei. Quando nós chegamos 3 pontos depois, o ônibus estava parado, estava sendo assaltado. O ônibus estava sendo assaltado. E aí o pessoal estava assaltando todo mundo. E o ladrão falou com o motorista: pare nesse ponto aí que vai entrar mais gente. Que o cobrador falou. Até quem reclama, Deus livra. Até quem reclama. Até quem reclama. Trabalhar com igreja não é fácil, irmãos. Trabalhar com a igreja. Ah, cadê a minha irmã? Minha irmã ali, santa. Pastor, você está cheio de cabelo branco. Foi, minha irmã? Não é aquela lá, santa irmã. Pastor, você está cheio de cabelo branco. Aí Daniel encosta em mim aqui e diz assim: tira essa barba, senão eu vou lhe pegar lá fora. Aí eu lembrei que de manhã eu disse para Thaís: vou tirar a barba. Ela disse: não tire não, que você está lindo. Ah, eu vou obedecer minha esposa, viu, Daniel? Sinto muito. Vou apanhar, mas vou obedecer. Vou obedecer minha esposa. Mas com outras palavras, meus irmãos, nós precisamos aprender a confiar no que Deus tem para cada um de nós. Aquele povo olhou para trás e as nações estão dizendo: Deus fez grandes coisas por ele. No cativo, no cativeiro, sendo escravizado, e as nações estão dizendo: Deus fez grandes coisas por ele. Eu vou te dar 1 minuto para você fechar seus olhos. 1 minuto, por favor. E nesse 1 minuto, olhe para trás e relembre as bondades de Deus sobre a sua vida. Nesse 1 minuto, lembre os livramentos que Deus lhe deu. Nesse 1 minuto, lembre da sua família. Lembre da família que Deus lhe deu, mesmo sem você merecer. Nesse minuto, lembre que Deus tem lhe sustentado até o dia de hoje. Nesse minuto, agradeça a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. Louvado seja Deus. Uma vez eu pregando esse sermão, eu disse algo interessante. Eu disse que o primeiro que deveria observar a bondade de Deus deveria ser o povo de Deus. Nós deveremos ser o primeiro que devemos chegar aqui e dizer assim: Deus tem feito grandes coisas por mim. Nós
precisamos acordar todos os dias e dizer: obrigado, Senhor, porque eu estou de pé, deitei e dormi e acordei porque o Senhor tem me sustentado. Nós deveríamos todos os dias dobrar os joelhos e dizer: Senhor, obrigado pela família que o Senhor me deu. Eu não merecia, mas o Senhor me concedeu. Nós deveremos todos os dias acordar e dizer: Deus, obrigado pela igreja que o Senhor me deu. Obrigado pela roça que o Senhor me deu. Obrigado pelos gados, pelos animais. Obrigado pela relva. Obrigado pela plantação. Obrigado pela chuva. Obrigado pelo sol. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Mas não, irmãos. Quem agradeceu primeiro, ou melhor, quem observou primeiro foram as nações, não o povo. Em outras palavras, os nossos vizinhos, os nossos irmãos estão contemplando o milagre de Deus sobre as nossas vidas, e nós que estamos vivendo o milagre não estamos observando, porque estamos focados nos problemas e focados em um futuro que muitas das vezes não está sob nosso controle. Interessante, e esse dado é um dado técnico que diz que a depressão é o excesso do passado, e diz que a crise de ansiedade é excesso do futuro. Ou seja, a depressão é o excesso do que eu não resolvi lá atrás e que está todos os dias martelando a minha mente. Irmãos, eu posso falar isso com propriedade, porque eu tenho uma tia que tirou a vida por causa da depressão. Agora, no dia 6 de dezembro, ela completava 62 anos de idade. E no dia do aniversário do filho dela, ela tirou a vida. Ela se jogou do primeiro andar e ceifou a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque ela olhava para trás e dizia: lá atrás isso não foi feito. Lá atrás isso não foi feito. Lá atrás isso não foi feito. E isso foi acarretando a mente dela, e ela não foi bem assessorada, e ela tirou a sua vida. Sente com alguém e reflita o seu passado. Eu gosto muito quando fala de passado, irmãos. Falo muito de José. José teve tudo para ser o homem mais revoltado do mundo. Tudo. Por quê, pastor? Ele era um dos príncipes do seu pai. E a história vai dizer que talvez fosse o sucessor, pela túnica que o seu pai lhe deu. Agora os irmãos pegam, jogam no calabouço, no poço, retira, vende, vai ser escravo. Escravo ele produz, é acusado, vai preso, prisão perpétua, ele não ia sair daquela cadeia nunca. E quando chega na frente do rei, do faraó, o faraó pergunta: é você? É você que traduz todos os sonhos? Irmão, qual era a minha resposta? Qual era a sua? Sabe qual foi a dele? Eu? Não. É o Senhor. Irmão, ele não tinha tudo para dizer assim: Deus me abandonou. Deus me abandonou. Deus me deixou. Ele foi vendido com 17 anos de idade, entrando na juventude. A juventude começa a partir de 18, né? Ele está saindo da adolescência para a sua juventude. E ele sai para ser governador, já na idade não mais de jovem, que já está beirando ali seu 33, 34 para 35 anos. Vocês entendem? Ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, mas ele disse que o Senhor era quem fazia todas as coisas. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a ser como o povo de Deus, mesmo falando atrasado, mas sabem reconhecer o favor de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos ser assim, mesmo atrasado, nós precisamos dobrar o joelho e dizer: Senhor, obrigado pelo alimento. Deus, obrigado pela igreja. Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu gosto de dizer que como igreja, até os nossos erros, o Senhor nos ensina. Né? A gente pega às vezes, lá em Salvador, a nossa igreja tinha algumas congregações
Vira e mexe a gente ia para alguma cidade daquela, igual a essa aqui, irmãos, que você chegava, não tinha sinal de celular, não tinha nada, como a gente, só que não tinha Wi-Fi ainda, né? E você chegava, tinha um irmão, a gente brincava com ele, irmão Arlindo. Irmão Arlindo tinha 2 dentes na boca, a gente dizia que era um para doer e o outro para abrir garrafa. Não sabia ler, não sabia escrever, e era quem tomava conta da igreja, da congregação. Congregação Batista em... esqueci agora o lugar, mas eu vou lembrar até o final. Maragogipe. Quando nós chegávamos lá, uma casa era aqui, a outra era mesmo de distante. Aí quando a gente chegava ali, pegava todo mundo e levava casa de casa por irmãos. Aí alguém perguntava assim, sempre a gente levava algum irmão da igreja, algum seminarista, e dizia assim, quem é que fica pregando nessa igreja? Eu dizia, irmão amigo, e como é que ele prega? Ele manda a filha dele ler o texto, e ele vai explicar o texto que foi lido. Hoje é uma primeira igreja batista. Nós não podemos olhar para trás e dizer que irmão Arlindo não rendeu, porque ele não lia, porque ele não escrevia, mas Deus usou ele para a glória do nome de Deus. Nós precisamos olhar, meus irmãos, e aqui eu digo que nós precisamos olhar para os idosos atuais da nossa igreja, jovens, homens e mulheres. Precisamos olhar para os idosos da nossa igreja e ler o legado que cada um deles deixou e tem deixado nessa igreja. Recentemente, alguém me disse, as igrejas hoje, elas não se preparam mais para os idosos. É verdade, irmãos. Verdade, eu fui para um culto onde uma banda subiu para tocar, tocou uns rock pesado, meu irmão. E você vendo os idosos ali, que aquela guitarra alta, aquela bateria alta. E aí o jovem abre a boca e diz assim, escute-me, jovens. Nós somos jovens, eles precisam se acostumar com a gente. Pelo contrário, meus irmãos, nós precisamos respeitar o legado dos mais velhos. Quer conhecer a história da igreja? Jovens. Quer conhecer? Sente com os mais velhos. Ligue para um deles. Passe na porta. Diga, meu irmão, eu queria saber disso. Sente, fique maravilhado, se emocione ouvindo a grandeza de Deus, aleluia. Sente para ouvir que hoje nós temos tudo e não fazemos metade do que eles faziam. Sente para ouvir o legado. Os idosos não podem ser esquecidos e nós precisamos honrar como igreja todos os dias os mais velhos. Mas nós acompanhamos, olhamos para o passado e vemos a grandeza e as maravilhas de Deus. Mas também precisamos olhar para o presente, porque olhando para o presente, nós temos uma grande responsabilidade. No presente, nós precisamos ter um presente de súplica. Deixa o pregador, meu irmão. Deixa ele vir. Vai deixar ele. Olhando para o presente, nós precisamos compreender que precisamos ter um presente de súplica. O irmão falou aqui da inauguração do templo de Salomão, aonde ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu, o Senhor, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. O salmista no versículo 4 ele diz, restaura Senhor a nossa sorte como a torrente do Negueb. Com outras palavras, ainda hoje nós olhamos para trás e vemos que o Senhor operou, mas o que vai fazer o Senhor operar hoje é a nossa súplica do presente. E agora entra uma exortação pesada para a igreja, amém? Amém. Igreja ama culto de celebração, ama culto de libertação, mas não ama culto de oração. Súplica, choro, oração, clamar pela igreja, clamar pelas almas perdidas, clamar pelas famílias. É triste, irmãos, a realidade que você tem hoje de entrar no culto de oração. Eu não sei, meu presbítero, se a sua realidade é essa.
Mas nas igrejas batistas hoje, quando você diz é culto de oração, você conta, às vezes não conta as 2 palmas da mão. Nós vivemos essa realidade, né, minha irmã? Né, meu irmão? Vivemos isso lá na nossa igreja no jogo. Culto de oração. 7. Dia bom dá 8, 9. Não é mais importante. Eles estão caminhando, meus irmãos, cantando, louvando e se lembrando. Nós não podemos perder o costume da súplica. É interessante destacar que quando Davi perdeu a visão das batalhas e da dependência de Deus, ele vive uma vida pecaminosa. Nós lemos o Salmo 51, nós oramos para Davi dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Nós olhamos para Davi e dizer: Senhor, restaura a alegria da minha salvação. Nós podemos perceber claramente, meus irmãos, que o salmista está olhando para o passado, dizendo que as vitórias do passado foi porque a igreja teve a capacidade de curvar os seus joelhos e depender de Deus. Aleluia! Pense, irmãos, se nós recebêssemos hoje aqui a carta que o povo recebeu no cativo de Deus dizendo. Agora o que é interessante, eu não falei, mas eu lembrei agora. Antes de Jeremias enviar a carta, o contexto vai dizer que os falsos profetas se levantaram e estavam dizendo para o povo que estava no cativo na Babilônia: ó, é assim diz o Senhor irá nos tirar daqui. Os falsos profetas estavam dizendo: Deus vai nos tirar daqui. E aí na carta Deus diz assim: ó, Jeremias, diga para eles que eu coloquei eles no cativo. E outra, eles vão ficar 70 anos. Com outras palavras, tem gente que está no cativo que vai morrer no cativo. Se é eu, irmão, ouvindo isso, não é meu Deus não, meu Deus vai me deixar na prova 70 anos? Falso profeta é esse. O profeta bom é aquele que disse que eu vou sair no dia seguinte. Porque é atualidade. Sim ou não? É atualidade. Eu me lembrei agora de uma irmã que estava no culto de oração. E nós temos a cultura de no culto de oração, às vezes o irmão se levanta, diz seu versículo, e a gente conhece alguns irmãos da igreja, a gente sabe a vida dos irmãos da igreja, a gente sabe que quem tem uma vida com Deus, a gente sabe que tem uma vida atrapalhada, porque a vida demonstra isso. E claramente, meus irmãos, a irmã se levantou e disse, se eu não estiver enganado, é Isaías 60, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. E aí parou. E eu sentado de casa disse assim: ó, irmã, toda atrapalhada. E ainda diz o versículo pela metade, né? E aí eu estou cá sentado, minha perna começa a bater. Vamos ver se vou concluir o versículo. Quando a irmã terminou, eu disse: eis que a mão do Senhor não está agravada para que não possa salvar. Deus quer salvar a todos. Nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Deus ouve todos. Parou aí? Não. Mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e vós. Com outras palavras, quer restaurar a sorte da sua casa, da sua família, da sua igreja? Tenha um presente de súplica, de dependência, de oração,
de obediência à palavra de Deus. Nós olhamos para o passado e isso daqui agora é uma exortação para os mais velhos, hein? Eu conheço muitos mais velhos que olham para o passado, batem no peito, mas o seu presente é de que se aposentou o seu machado. Pelo contrário, a Bíblia diz que ainda na velhice darão frutos. É o pastor Roberto que falou isso? Sou eu que estou falando? É a palavra. Ainda na velhice darão frutos. Ah, se a igreja colocasse em prática um pensamento sábio que eu ouvi uma vez. Se os jovens tivessem a capacidade de aprender com os mais velhos, e se os mais velhos tivessem a capacidade de ensinar os mais novos. O maior sofrimento da igreja é esse, irmãos. A igreja não sabe viver o momento de transição. Os mais velhos não querem ceder para os mais novos, e os mais novos são vaidosos, achando que sabem de tudo. Me perdoe a palavra, mas eu vou dizer: é a desgraça da igreja. Como se resolve isso? Restaura, ó Senhor, a nossa sorte. Amém. Súplica. Joelho dobrado. Não só o joelho dobrado, mas o coração quebrantado, para entender o que Deus quer para a igreja. Meus irmãos, tem sido feio. Fazendo a leitura atual, se parou para perceber que hoje há mais escândalos na igreja, e muitas pessoas não querem entrar na igreja por causa dos escândalos da igreja? E você percebeu que hoje o movimento que mais cresce é o movimento do desigrejado? Já percebeu? Se você não sabe, eu vou te atualizar. Hoje o movimento que mais cresce são pessoas que dizem que não depende mais de templo. Não precisa mais de templo. Nós nos encontramos nas praças, nas casas, em qualquer lugar. Templo não existe mais. Por quê? Porque igreja é local de pessoas que só criam problema. Se entra dentro de uma igreja, você vê irmãos brigando porque sentou no lugar onde ele senta. Você vê irmão brigando porque o irmão vai cantar e o outro não vai. Você vê irmão brigando porque um prega melhor do que o outro. Você vê irmão brigando porque eu gosto de que prega, eu não gosto do outro. Você vê irmão brigando porque um gosta do ventilador, o outro não gosta. Você vê irmão brigando por tudo. Mas ninguém se humilha diante de Deus para dizer assim: Senhor, restaura a nossa sorte. Deus, para onde é que o Senhor quer nos conduzir? Precisamos depender de Deus o tempo todo. A igreja precisa aprender a depender de Deus, para que o Senhor possa restaurar a nossa vida. Meus irmãos, eu vinha tendo uma conversa muito boa, muito agradável. Eu aprendendo muito com o irmão Venceslau, com o silêncio do irmão Venceslau e na fala da irmã Evani, que o irmão Venceslau, ele tem palavras pontuais. Eu falo muito mais do que ele. Diz que pastor pode falar, e eu falo. Mas nós estávamos ali conversando e algo que eu disse para eles, algo muito interessante, é que se nós tivéssemos a capacidade de avaliar como igreja o quanto nós podemos evoluir, mas nós não fazemos isso, irmãos, sabe por quê? Porque nós temos igrejas fragilizadas. Quer ver isso? Olha as famílias da igreja. Antigamente você via famílias completas dentro da igreja. Sim ou não, irmãos? Você via os homens dar resposta pela família toda. Não é isso que Josué faz? Se lhe parece mal servir ao Senhor, escolham hoje quem vocês querem servir: ao Deus dos amorreus, em que serviram vossos pais. Porém eu e a minha casa serviremos a quem?
Antigamente você olhava para dentro das igrejas, você via famílias completas. E hoje você encontra irmãos que é problemático dentro da igreja e a família é destruída dentro de casa. Mas não entende que precisa se unir com a igreja para que a sua casa seja restaurada. Famílias restauradas. E famílias restauradas é família de joelhos. O apóstolo Paulo em Efésios vai dizer isso. Por esta causa eu me ponho de joelho pelas minhas famílias, por todas as famílias da terra. Glória a Deus. Mas nós não conseguimos fazer isso, irmãos, porque estamos apegados nos problemas eclesiásticos. Falar bonito, Jones. Estamos preocupados com o que é que vai falar na Assembleia. Não é Assembleia de Deus não, mas é Assembleia Eclesiástica. Precisamos brigar porque comprou isso e não comprou aquilo. Pelo contrário, a igreja precisa dar prioridade ao joelho, porque é isso que dará à igreja o parâmetro de como será o seu presente. Quer descobrir? Aí eu me lembro agora, nós essa semana já temos alguns dias colocando esse fogo, que ficou muito bonito. Parabéns a todos que cooperaram para isso. Pastor Agapo em Feira de Santana, todo culto de aniversário a igreja ficava cheia, entupida. E aí todo aniversário o irmão chegava perto dele e dizia assim: pastor, a gente está precisando crescer, o tempo está ficando pequeno, o irmão ia embora. No ano seguinte o irmão vinha e falava a mesma: pastor, olha aí pastor, muita gente, está precisando crescer. Aquele dia o pastor estava inspirado por Deus, pegou o microfone e disse: meus irmãos, o irmão me falou que a igreja está precisando crescer. Olha como tem muita gente. Mas no dia que o culto de oração tiver como está o culto de celebração, nós cresceremos a igreja. Verdade. Glória a Deus. Tem irmãos que olham para o templo e dizem: o templo está pequeno. Vem até quinta-feira para ver se está pequeno. Tem banca que não tem ninguém sentado. Pica as moscas. Pelo contrário, nós precisamos restaurar a súplica da igreja. E digo que o melhor exercício de praticar a súplica dentro da igreja é praticar a súplica dentro de casa. Quantos pais responsabilizam a igreja porque o filho se afastou? Porque a igreja não dava prioridade para os jovens. Escuta isso muito dos jovens, jovem e adolescente. A minha pergunta: quando o seu filho abria a porta do seu quarto, ele via você de joelho orando, lendo a Bíblia, ou via você no TikTok, no Instagram, no Facebook, fazendo qualquer outra coisa? Precisamos ter momento de súplica dentro da igreja. E por fim, devemos olhar para o futuro com esperança. A gente está num mundo que diz que a esperança é a última que morre. Porém a nossa esperança morreu, ressuscitou, nos mostrou que nós podemos acreditar, porque Ele vive. E por Ele viver nós podemos acreditar no amanhã. Versículo 5 e o versículo 6 destaca o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Depois de olhar para o passado com gratidão, olhar para o presente com súplica, o salmista agora olha para o futuro com esperança, entendendo que o amanhã será o momento da semeadura, do investimento e do investimento que a igreja precisa fazer. Marcos capítulo 4, ele diz que a semente, para brotar, o homem não vê. Ele diz que o homem joga a semente, e aquela semente, ela germina. Depois de germinar, ela cresce, dá o seu fruto, e o fruto alimenta e tem o seu fundamento principal. Porém, nós precisamos compreender, meus irmãos, como esperança para o futuro, a igreja precisa olhar hoje para o presente.
entendendo o que ela precisa olhar para o futuro e o que ela precisa olhar como semente para que o nome de Deus seja glorificado. E aqui eu lhe digo que semear, meus irmãos, é abnegar, é se sacrificar. Irmã Cláudia disse para mim ali na entrada que ela acordou 3 da manhã e foi para a roça. 3 da manhã eu estava sentado do lado de Thaís, ela Thaís dando mama a Pedro. E a irmã estava saindo para ir para a roça. Sacrifício. A maioria das vezes é nesse lugar onde ninguém lhe vê que as lágrimas caem. Você quer ver uma coisa? Quando alguém lhe vê você com um carro novo, com a roça cheia de bicho, cheia de animal, alguém olha e diz assim: rapaz, fulano está com dinheiro, viu? Fulano está com sorte. Roubou. Ó como está esbanjando. Está de Hilux. Posso ouvir um amém? Ei, que povo murcho, viu? Amém, irmãos? Amém. Pode ser uma Hilux não, mas pode ser deixa eu ver aqui, uma Saveiro. Vou pegar aqui melhor uma estrada, cabine 4x4. Aleluia. Pelo suor do trabalho, semeadura, né? Mas as pessoas só veem o resultado da semeadura. As pessoas não veem a lágrima quando você está semeando. Futuro nos diz que nós precisamos olhar com esperança. Mas essa esperança é de que se nós trabalharmos, Deus dará frutos para a glória dele. Não é tipo o irmão que, não, Deus vai me dar no futuro e está balançando a rede ali, parado, estou tranquilo. Por quê? Porque Deus, aí o irmão disse, Deus me dá enquanto eu durmo, aos seus amados dará enquanto dorme. Ainda diz a Bíblia, viu? Pelo contrário, a nossa semeadura, meus irmãos, ela é regada com lágrimas, mas nós com certeza colheremos com júbilos. Nós iremos semear com lágrimas, mas iremos colher com sorriso. A recompensa de uma colheita, ela não é maior do que o seu sacrifício, porém, nós precisamos olhar que todo aquele que semeia, Deus dá uma boa obra. Gálatas vai dizer isso, diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele irá colher. É interessante, normalmente nós utilizamos isso quando a gente quer dar um futucão no irmão para dizer assim: quem semeia vento colhe tempestade. Olha a forma como você está vivendo a sua vida. Mas hoje não cabe isso, pelo contrário. Hoje eu quero lhe dizer que o suor do seu trabalho, o trabalho que você tem tido na igreja, o trabalho que você tem tido na sua casa, na sua família, Deus dará boa colheita para a glória dele. Porém, meus irmãos, nós precisamos investir no nosso trabalho. Eu ouvi de um pastor uma certa vez, eu não tinha filho ainda. A filha dele nessa época estava entrando no curso de medicina. E ele disse, ele e a esposa do lado, chorando, ele disse assim: desde o dia que essa criança nasceu, todos os dias eu e minha esposa não cessamos de todos os dias, depois que ela dormia, a gente levantava, estendia as mãos para ela e orava por ela e abençoava a vida dela. Semeou com lágrimas, meus irmãos, e tem colhido frutos maravilhosos. Quantos pais não aproveitam os seus filhos e utilizam palavras de maldição? Né, meu irmão? Não vai para lugar nenhum, não é nada, é endemoniado, está possesso. Uma vez eu ouvi uma mulher falar isso dentro da igreja: ó, pastor, pelo meu filho, porque está possesso demais. Ô, minha irmã, você sabe o que é possessão? Sei não, pastor, você não vai na Universal, que lá eles vão ensinar. Pelo contrário, meus irmãos, nós precisamos aprender a investir na nossa família, a investir na nossa igreja.
Aqui nós destacamos, pelo segundo ano eu destaquei isso na igreja. No ano passado nós tivemos a Assembleia de Eleição. E eu disse para os irmãos: quer ver a sua igreja crescer? Trabalho. Trabalho. Todos que estão aqui, ou quase todos, compreendem que são discípulos de Jesus. Só que Jesus não nos chama para sermos discípulos solo. Ele nos chama para fazermos também discípulos. E esse é o papel de todos. Todos nós precisamos abraçar essa responsabilidade. Nós precisamos não ser frouxos, irmãos, mas precisamos dar os braços, assim como Caleb, depois de tanto tempo esperando, quando a sua bênção chega, ele diz assim: como era a minha força antes, ainda é a minha força hoje. Amém. Eu não posso correr das pelejas, eu não posso correr das dificuldades, mas eu preciso ser fervoroso na busca incessante em Deus. Pastor Hernando Dias Lopes, que é um pastor presbiteriano, e dizem que presbiteriano é mais tradicional do que o batista. E ele diz algo interessante. Ele disse que se nós não tivermos fervor no nosso coração para buscarmos a Deus, nós vamos viver como a igreja de Laodiceia, que perdeu o primeiro amor de vista. Vemos para a igreja, temos orgulho de algumas coisas, cantamos um bom hino do cantor cristão, como foi bem cantado aqui, mas saímos a nossa vida da mesma maneira. Pelo contrário, precisamos ter fervor na nossa vida e no nosso coração. Amém. E por fim, meus irmãos, nós precisamos todos os dias ser grato a Deus pelo passado, entendendo que o passado cooperou para viver o presente, e entendendo que o presente irá cooperar para construirmos futuro melhor, para que quem vem herdar o futuro possa olhar para trás e dizer assim: grandes coisas fez o Senhor por eles lá atrás. Eu sempre gosto de dizer, quando eu prego no aniversário de igreja, hoje eu falo aqui, que às vezes nós olhamos para trás, vemos o legado que as pessoas deixaram, e eu pergunto: qual é o legado que essa igreja atual hoje vai deixar para daqui a 100 anos? Como nós seremos lembrados daqui a 100 anos? Hein, irmão Lúcio? Será que vão lembrar que essa igreja atual é uma igreja fervorosa no buscar ao Senhor? Que é uma igreja que não mede esforços para buscar a Deus? Ou vão lembrar que são pessoas que não querem nada, só querem ir para o culto, sentar, cultuar e voltar para a sua casa? Pelo contrário, que nós possamos hoje olhar para o futuro e entender que nós possamos cooperar para que Deus seja glorificado. Amém? Se coloque de pé, meus irmãos. Vamos orar.